Qual o seu propósito de vida? Eu sei que no momento você pode ter metas. A vida, ela é marcada por muitas metas, não apenas uma meta. Mas o propósito da vida, de fato, é um. E as pessoas abraçam um propósito. Por exemplo, há pessoas que entendem que da vida é conquistar todos os seus sonhos. Então ela vai atrás dos seus sonhos, custe o que custar. Outras pessoas têm como meta conseguir enriquecer, e elas vão fazer de tudo para isso. Até mesmo pessoas que têm não a meta, mas o propósito de implantar ideologias, e por isso que nós estamos num mundo cheio delas. As pessoas se apegam a um propósito, elas precisam disso. Assim como elas precisam amar alguém que será o Deus de seu coração, elas também precisam de um propósito para guiar a vida delas. Qual é o propósito da sua vida? Nós estamos vendo os evangelhos e nós vamos começar o ministério do Senhor Jesus. Em Mateus 4, que nós já lemos também em Lucas. E nesse ministério que acaba de começar, nós vemos que o Senhor Jesus tem um propósito. A vida dele tem um propósito, ele sabe qual é o propósito. E esse propósito guia a vida dele, esse propósito faz com que ele saiba para onde ele tem que ir. Ele está certo disso. E ao saber disso, isso ajuda a lidar com tudo que vai aparecendo pelo caminho. Porque é desafiador viver o propósito de glorificar a Deus. Não é fácil. O propósito de glorificar a Deus é desafiador para nós. E você sabe disso. Nós vamos então para Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. E eu vou reler os versículos de 12 a 17. E os irmãos acompanhem. Depois faremos a exposição. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Senhor Deus amado, nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas não é só o pão de cada dia. O Senhor tem alimentado a nossa fé, porque a Tua palavra, Senhor, está continuamente diante de nossos olhos, para que não nos desviemos de Cristo Jesus. Pedimos, portanto, que o Senhor nos dê entendimento para compreender a Tua palavra, que é o Teu poder para a salvação, e nos dê a graça de aplicar ao próprio coração, à própria vida, para que nos alegremos em Ti todos os nossos dias. Que o Senhor abençoe a Tua igreja por meio da Tua palavra. É o que nós Te pedimos. Portanto, quebranta os corações e fala, que Teu Santo Espírito fale pela Tua santa palavra. Em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos vendo os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E estamos procurando dar uma ordem cronológica, ainda que não venhamos a ser detalhistas na exposição, porque senão passaríamos uma vida inteira para expor
esses 4 evangelhos. Mas nós estamos vendo como tudo começou. E vimos, inclusive, que Jesus, ele fez o primeiro sinal no casamento. Lá em João nós vimos isso. E vimos também que o Senhor Jesus, ele já começa a dialogar com os discípulos que ele chamará, como nós vamos ver agora em Mateus, para serem seus apóstolos. E o Senhor Jesus, portanto, está se preparando e tudo na vida dele está concorrendo para um propósito. O propósito de glorificar a Deus por meio da sua vida nesse ministério que é o ministério da pregação da palavra do Senhor. Aqui em Mateus, nós temos, antes dele começar o ministério, exatamente a tentação, porque essa é a ordem de fato. Então, diz o texto que Jesus, que estava no deserto, foi lá que João Batista o batizou, foi lá que Satanás tentou a Jesus também. E no versículo 12, diz o texto que, ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, ou seja, João estava no deserto, Jesus também estava no deserto, e ele se afastou de João Batista, e tendo se afastado de João Batista, ele soube que nesse interregno, ou seja, nesse momento em que ele está distante de João Batista, acontece de Herodes mandar prender o profeta. Portanto, Jesus tem apenas a notícia de que João Batista fora preso por Herodes, porque João Batista pregava para todos e também pregou para Herodes, dizendo que Herodes não deveria possuir a esposa de seu irmão. O que acontece é que quando Jesus soube que João Batista fora preso, então Jesus se retira. Ele se retira para a Galiléia. Ele estava no deserto. O texto que eu falei é o texto de Lucas, capítulo 3, versículo 19. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Então, quando Jesus soube, ele sai do deserto e vai para a Galiléia. Jesus se retira dali. O lugar está meio perigoso de fato. Só que Jesus escolheu a Galiléia para ser o lugar do ministério. E isso é curioso, porque a Galiléia que está aqui em cima, e Jerusalém está embaixo, a Galiléia não é o lugar onde estão os judeus mais, abre aspas, fecha aspas, ortodoxos. Os judeus que se autodenominavam de hebreus, como o próprio Paulo fala, porque ele fora educado dentro desse judaísmo rabínico, em que eles tinham todo esse orgulho de serem melhores, inclusive, do que os judeus que estavam espalhados pelo mundo, dentre os quais a Galiléia, porque a Galiléia, como é chamada pelo profeta, é a Galiléia dos gentios, uma região que está num local em que há tanto judeus quanto gentios, uma região que tem o contato com esses dois mundos, o mundo judaico e o mundo gentílico. E Jesus escolheu exatamente ali. Diz o texto que ele sai de Nazaré, onde ele fora criado, e vai para Cafarnaum para morar lá naquela cidade. E a Escritura nos diz que ele fez isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Nesse momento, a gente vê que a vida do Senhor Jesus tem um propósito. O Senhor Jesus está percorrendo as cidades para cumprir um propósito divino. Ele quer cumprir a vontade de Deus. Ele quer cumprir a Escritura. Ele tem muito certo isso. Ele deve fazer isso,
cumprir a palavra do Senhor. Portanto, o fato dele ter escolhido a região não é só porque aquela região é uma região que tinha os discípulos que ele ia chamar, não é porque era uma região que carecia muito do Evangelho. Tudo isso, ainda que fosse verdade, o propósito dele de escolher aquele lugar é porque ali era o lugar onde ele cumpriria a vontade do Senhor. Ou seja, ele estava dirigindo a vida dele pelos olhos do propósito. Ou seja, ele estava dirigindo a vida dele olhando para o Senhor e, portanto, querendo cumprir a vontade do Senhor. A vontade de Deus estava guiando a vida dele. A vontade de Deus estava dirigindo para onde ele deveria ir. E ele foi morar em Cafarnaum, para que se cumprisse, como nós já lemos, o que diz o profeta quando diz: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E aqui a gente já precisa fazer aplicações. O Senhor Jesus está sendo guiado por um propósito. Portanto, ele tem uma base que define tudo aquilo que ele vai fazer. Quando mais à frente ele diz que nenhum tio deixará de se cumprir da lei, quando no Sermão do Monte, que nós veremos posteriormente, ele tanto está se referindo ao fato de que Deus cumprirá a sua palavra cabalmente, quanto ele está se referindo ao fato de que ele cumprirá a vontade de Deus cabalmente. Porque ele tem esse propósito, ele quer cumprir a vontade de Deus, ele está vivendo para isso, para cumprir a vontade do Senhor. E por isso que ele foi para lá. O Senhor Jesus está no lugar onde ele deve estar. Está no lugar onde Deus quer que ele esteja, para fazer aquilo que Deus quer que ele faça. E nem mesmo os desafios vão fazer ele desistir. Nós vimos que quando Jesus soube que João fora preso, ele se retirou para a Galileia, para o lugar onde ele deveria estar para se cumprir a palavra, mas ele não desistiu. Percebe? O Senhor Jesus viu que o Evangelho, a proclamação da palavra, estava sendo ameaçada. Ele viu João Batista, ou soube que João Batista fora preso. E aquilo poderia fazer ele desistir. Ele simplesmente poderia olhar para o tamanho do desafio que era pregar para uma geração que não queria ouvir a palavra e desistir daquilo. Mas a certeza de que ele existe para a glória de Deus, ele tinha que viver para a glória de Deus, faz ele simplesmente continuar firme no seu propósito. Eu tenho que cumprir a vontade do Senhor. Portanto, observe que fazer a vontade de Deus tem seus desafios, mas isso não é suficiente para a gente desistir. Observe que isso tem aplicações, então, na nossa vida. O que Jesus fez tem aplicações para nós. Nós temos um propósito, e esse propósito deve guiar a nossa vida. E esse propósito deve ser a causa de tudo aquilo que nós vamos fazer. E os desafios vão aparecer. E o desafio apareceu logo de cara. Jesus nem começou o ministério e já tem a notícia de que o grande profeta João Batista está preso. E aquilo ali não fez ele desistir. Os desafios aparecem, mas desistir jamais. Isso é algo fundamental que você precisa manter no seu coração. Por isso que a pergunta principal nossa hoje é: qual é o propósito da sua vida? Você sabe qual é o propósito da sua vida? Quando você sabe o propósito da sua vida, isso guia você. Se torna a causa de suas ações, das suas escolhas. Qual é o propósito da sua vida? O propósito da vida de Cristo é glorificar ao Pai, como ele lá na frente, em sua oração, vai comunicar. Ele glorificou o Pai. O propósito dele era esse. Isso iria norteá-lo. E, tendo em vista que o propósito é esse, nem mesmo os desafios tirariam ele do propósito, do curso que o propósito que ele tinha para a vida dele traçava. O curso que Deus tinha para ele. Qual é o propósito da sua vida? Isso ajuda em tudo.
Isso ajuda, inclusive, a vencer os desafios. Isso ajuda bastante. Jesus vai suportar, como nós vamos ver, muitos desafios por causa disso. Então, o texto continua e nós vamos para o versículo 16, que diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Observe que o Senhor Jesus está ali com o propósito de glorificar a Deus. Mas, ao mesmo tempo, quando ele está cumprindo o propósito de glorificar a Deus, isso automaticamente gera outro benefício, outra bênção. Gera a bênção dele ser um instrumento de bênção para os outros. Ele está ali para glorificar o Senhor, só que ao glorificar, a luz do Senhor ilumina aqueles que estão em trevas. Portanto, observe que o propósito de Deus para nossas vidas tanto glorifica a Deus, quanto o propósito de Deus para nossas vidas faz da gente um instrumento de bênção para o mundo ao nosso redor. Ou seja, para qualquer um que estiver ao nosso redor, porque nós estaremos iluminando para o louvor da glória de Deus o mundo que está ao nosso redor. Se você tem dúvida como ser bênção, viva para a glória de Deus. Porque viver para a glória de Deus é, em si mesmo, ser também uma bênção para os outros. Porque é vivendo para a glória de Deus que você se torna uma bênção. E aí você pensa em tudo. Se você viver para a glória de Deus, você vai ser uma bênção onde você estiver. Você vai abençoar, porque você vai ser um instrumento que proclamará a justiça, o amor, a bondade, a paciência, a santidade, as virtudes divinas. Você será uma bênção porque você vai conduzir as pessoas para Cristo, por meio de sua pregação e por meio do seu viver. Porque quando você vive para o louvor da glória dele, você atrai pessoas a olharem para quem você está vivendo. E quando você proclama a glória do Senhor, então você está atraindo pessoas a ouvirem um evangelho que também pode transformar o viver delas. Viva para a glória de Deus. E então você também será uma bênção para outros. Mas, como disse, com a pregação e com a vida. O versículo 17 diz que então Jesus começou a pregar. Ele escolheu pregar lá. É muito interessante esse fato de o Senhor ter escolhido sempre os lugares mais simples. O Senhor Jesus nasceu na manjedoura, morou numa cidade desprezada, Nazaré, e teve seu ministério na Galileia. Foi morar em Cafarnaum, mas teve o seu ministério na Galileia, não só em Cafarnaum, porque ele percorreu as cidades vizinhas, que é uma região desprezada. E é desprezada, como nós podemos ver, os judeus mesmo falando sobre a região quando estão em dúvida sobre ser Jesus ou não o Cristo, o prometido, o Filho de Deus de fato. Capítulo 7 de João, agora sim, versículo 52, nesse debate dos judeus, então, um pergunta: dar-se-á o caso que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. Jesus foi um profeta no lugar onde eles disseram: nenhum profeta foi da Galileia. Então, o Senhor Jesus realizou o ministério onde menos se esperaria, onde era menos provável. Percebe? Deus realizando a obra no menos provável. Nós costumamos fazer juízo de valores naquilo que é mais provável. E Deus, muitas vezes, para que o homem não tenha com que se gloriar, trabalha naquilo que é menos provável. E nós já lemos diversas vezes, quando o apóstolo Paulo mesmo nos diz, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 26 em diante: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios,
e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então o Senhor Jesus vai realizar um ministério ali, onde as pessoas olham para eles assim, mas nenhum profeta veio da Galileia, muito menos o Messias. Afinal das contas, sim, o Messias nasceria em Belém, como de fato nasceu. Mas não há registro de que, não havia um registro claro para eles, de que o lugar de seu ministério seria a Galileia. Só que o Senhor Jesus estava cumprindo exatamente a palavra do Senhor, dizendo: é lá que a luz do Senhor brilhará sobre os pecadores. E o Senhor Jesus começa seu ministério com uma palavra simples. A palavra dele é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A pregação muito objetiva. Ela é um resumo, podemos dizer, da pregação dos profetas até. Porque os profetas, eles quando pregavam, eles apontavam o pecado do povo, eles chamavam ao arrependimento, eles prometiam da parte de Deus a salvação para os que crescem, e eles anunciavam o juízo para os incrédulos. Basicamente, são os 4 pontos que resumem a pregação dos profetas. E esse é o resumo do resumo da mensagem profética: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, arrependam-se porque vocês são pecadores, arrependam-se e Deus perdoará vocês, arrependam-se porque o dia do juízo está vindo, arrependam-se porque o tempo está chegando. O chamado ao arrependimento, portanto, pressupõe todos os 4 elementos da mensagem profética que nós acabamos de dizer. Se é para se arrepender, é porque você é um pecador. Se é para se arrepender, é porque Deus é gracioso e quer dispor do perdão para aqueles que se arrependem, ou seja, por meio da graça divina, da justiça do Senhor Jesus, o perdão do Senhor para aqueles que se arrependem. Se é para se arrepender, significa que haverá um juízo, e temos que, portanto, temer este juízo. Percebem? Chamar uma pessoa a se arrepender pressupõe o resto, porque se não houvesse pecado, por que eu me arrependeria? Se não houvesse nenhum juízo final, então por que eu me preocuparia? Se Deus não perdoasse o pecador, por que eu iria perder tempo tentando convencê-lo de me perdoar se ele não estaria disposto a isso? Então, o chamado ao arrependimento, por mais simples que seja a frase, por mais simples que seja a mensagem, ela é muito rica, ela é muito ampla. Ela é um chamado do pecador, é um chamado para que o pecador, de fato, possa desfrutar da graciosa salvação do Senhor, do bondoso Senhor. A mensagem é objetiva, mas a mensagem é esta. Qual é a mensagem que nós temos que pregar para as pessoas? Ainda é a mesma. Como é que nós sabemos que ainda é a mesma? Porque foi essa mensagem que os apóstolos entenderam ter que transmitir também adiante. Por isso que lá em Atos, por ocasião ali do Pentecostes, tendo ocorrido a manifestação do Espírito Santo e a pregação de Pedro conduzindo as pessoas para Cristo, quando eles perguntam o que fazer, ele resume todo o sermão a: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A mensagem continua sendo essa. A mensagem continua sendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem que ainda temos que transmitir para as pessoas lá: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas isso é importante para você? Sim. Por que é importante para você como cristão fazer isso? Porque, como diz o apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 9, definindo quem somos, ele diz assim, 1 Pedro 2,9: vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é o seu propósito? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então observe que o Senhor Jesus está com o propósito da vida dele muito claro. Meu propósito é glorificar a Deus. E já que meu propósito é glorificar a Deus, eu não posso desistir por causa dos desafios que apareceram. Olha, mas estão matando profetas, estão prendendo pregadores, estão perseguindo aqueles que se opõem à sociedade pecadora. Você vai continuar o ministério? Sim, porque o meu propósito é glorificar a Deus. Então, aparece a necessidade de ter uma direção. O que vai fazer agora? Agora eu vou morar em Cafarnaum. Mas por que vai morar em Cafarnaum, Jesus? Para que se cumpra a palavra de Deus. E então é mencionada a Escritura. Ou seja, o que está guiando você a ir para Cafarnaum? Glorificar a Deus, porque o meu propósito é a glória de Deus. E então ele começa a pregar. Por quê? Porque ele deve proclamar a glória de Deus. Percebe que então tudo que Jesus está fazendo está sendo norteado por algo que é a base da sua vida, a glória de Deus. Por isso, como nós já dissemos, lá na frente em sua oração ele diz: Pai, glorifica o Filho, porque o Filho já glorificou o Pai. Então, durante toda a sua vida, ele glorificou a Deus, porque foi norteado por esse propósito, porque não desistiu, porque estava certo do seu propósito, porque o seu ministério estava centrado no propósito de glorificar a Deus, e essa era a mensagem. Observe que isso tem aplicações para nós sobre o que fazer como igreja. O que a igreja deve fazer? A igreja deve fazer aquilo que glorifica a Deus. O propósito dela é esse. E é fácil você mudar o propósito. Se você pensar que o propósito de um pastor ou de uma igreja é encher a própria igreja, então você norteará a vida da igreja, ou o ministério pastoral, ou mesmo a pregação, para o propósito de encher a igreja local. E, obviamente, muitas coisas podem ser feitas, porque a criatividade humana é bastante rica e há muitas opções para se fazer nesse propósito de atrair as pessoas para um lugar. Mais do que nunca hoje o marketing está aí. Mas quando o propósito está bem definido para você e para mim, que é glorificar a Deus, nós então nos atemos a isso. E diante do desafio que são as tentações que vão surgir, as ameaças, as lutas, os problemas, e como nós dissemos, as próprias tentações do mundo, nós olhando para o propósito que é a glória de Deus, nos prendemos a isso. E nos prendendo a isso, nós continuamos firmes nesse propósito, nós não vamos desistir disso, vamos continuar por aqui porque o propósito é esse. E às vezes as coisas se tornam difíceis, mas você continua no propósito, porque você sabe que isso é o que norteia, é o alicerce daquilo que a igreja deve viver. Portanto, você tem que ter o propósito. Se você não tem, você estará perdido, você estará confuso, você não sabe o que você vai fazer, e você está sujeito a abraçar qualquer coisa que apareça, qualquer vento de doutrina, qualquer ideia, qualquer novidade, qualquer coisa, porque você não sabe qual o propósito da sua vida, qual o propósito da igreja, qual é o propósito. Você precisa ter o propósito muito certo em seu coração, porque é isso que vai ajudar você, como nós falamos, vencer os desafios, você querer fazer a vontade de Deus e você servir como Deus quer que você sirva. Você já pensou como isso se aplica à sua vida cotidiana, no seu trabalho, por exemplo? Qual é o seu propósito no seu trabalho? Pense, qual o seu propósito no seu trabalho? Você está trabalhando. E qual é o seu propósito?
Se você tem certeza que o seu propósito é glorificar a Deus, isso vai mudar tudo no seu trabalho. Se você pensa que o seu propósito é apenas conseguir mais e mais e mais, vender mais e mais e mais, ou ter bem-sucedido mais e mais e mais, você vai nortear para o que vai alcançar, para o caminho que vai levar você a alcançar esse propósito. Se o seu propósito é glorificar a Deus, você vai pensar: se é para glorificar a Deus, eu preciso ser um bom profissional. Porque um bom profissional, ele glorifica a Deus fazendo as coisas de forma boa, com qualidade, porque as pessoas vão receber um serviço de qualidade. Se você tem como propósito apenas encher o seu bolso, você vai fazer um servicinho qualquer, vai conseguir o dinheiro que você quis, a pessoa vai ficar revoltada com você porque o seu serviço foi uma porcaria, mas você conseguiu o seu propósito, que era o dinheiro. Então, no final das contas, você desonrará a Deus, porque as pessoas verão que o seu serviço é horrível. Então, observe que muda totalmente a sua forma de servir, trabalhar, quando o propósito muda. Porque até a qualidade do seu trabalho muda. E isso sem tirar o fato de que você vai trabalhar honestamente, você vai trabalhar sendo um bom colega de trabalho, você vai procurar ser uma bênção para as pessoas, você também vai querer que as pessoas conheçam a Cristo pelo seu testemunho e até na oportunidade pela pregação. Então observe que tudo é norteado pelo propósito. Ou seja, os passos que o Senhor Jesus está dando, estão sendo dados porque Ele tem um propósito muito certo na vida dele. Qual é o seu propósito de vida, Jesus? Glorificar a Deus. O meu propósito é glorificar a Deus. Eu vim para fazer a vontade do Pai. O Senhor Jesus tinha certeza disso. E essa certeza norteava todo o seu ministério, sua vida, é claro. E aqui nesse caso, o ministério. E o seu propósito vai nortear a sua vida. Não tenha dúvida. Se você acha que o propósito da sua vida é viver bem, no sentido de alcançar o que você gostaria, você vai nortear a sua vida para isso. Mas se você tem certeza que o seu propósito é a glória de Deus, você vai conduzir a sua vida para alcançar esse propósito, a glória de Deus. Qual é o propósito da sua vida? Pergunto outra vez. Você tem certeza de qual é o propósito da sua vida? Você sabe realmente o que Deus quer para você e, portanto, é o propósito para a sua vida? Você sabe disso? Você tem certeza, convicção? Então o Senhor Jesus segue em frente. Capítulo 4 de Mateus ainda, versículo 18 a 22. Ele chama os discípulos, porque ele deve preparar aqueles que vão dar continuidade, que serão as testemunhas dele depois que ele partisse. Observe que Jesus sabe tudo o que tem que ser feito. O Senhor Jesus sabe tudo o que ele tem que fazer. Ele está consciente e tudo está sendo norteado por isso aí. E aí no versículo 23 diz o seguinte: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O propósito é glorificar a Deus. Observe que ele está se dedicando em ensinar, pregar e ele está manifestando o poder de Deus, manifestando o poder do Senhor, curando inclusive toda sorte de doença e de enfermidade. O fato do Senhor Jesus estar ali para glorificar a Deus está fazendo com que ele seja a bênção que nós já mencionamos. Ele está sendo uma bênção para as pessoas ao redor. Ele está abençoando vidas, de tal maneira que as pessoas estão cercando o Senhor Jesus o tempo inteiro. As pessoas estão cercando o Senhor Jesus porque, de fato, o Senhor Jesus está atraindo pelo modo de vida dele e pelas bênçãos que decorrem da vida dele. As pessoas cercam Jesus porque ele realmente tem algo bom para dar, e elas vão até.
mesmo que elas não tenham interesse na glória de Deus, mas elas veem que de Jesus sai algo bom, elas veem que de Jesus, de fato, vem algo bom, elas veem as bênçãos que brotam do Senhor Jesus, e então elas cercam o Senhor. Essas mesmas pessoas serão testemunhas de tudo que Jesus fez, serão testemunhas quando o Senhor Jesus partir, de tudo aquilo que foi a vida e o ministério do Senhor Jesus. Serão testemunhas. Porque Jesus, tudo o que fez, foi bom, foi muito bom. Mas isso não significa que vai ser fácil, não. Agora nós vamos para Lucas, capítulo 4, para nós vermos outros detalhes sobre o que está acontecendo, sobre aquilo que de fato está acontecendo com o ministério do Senhor Jesus. E em Lucas capítulo 4, Jesus não está em Cafarnaum. Observe que quando você pega Mateus e Lucas, Jesus vai para Cafarnaum, vai para Nazaré, vai para Cafarnaum, vai para Nazaré. Jesus percorre toda a região da Galileia, andando de uma cidade para outra. Então ele não fica parado em uma cidade. Jesus está indo de uma cidade para outra. Nazaré, diz o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 16, é a cidade onde ele foi criado. Nazaré é a cidade onde os pais dele viveram e ele, portanto, foi criado nessa cidade. É a cidade dele. Não é a cidade onde ele nasceu. Ele nasceu em Belém, mas é a cidade onde o Senhor Jesus passou a sua vida até aquele momento. Decidiu, então, depois do deserto, sair de Nazaré e ir para a cidade de Cafarnaum. Mas agora, em Lucas, ele está em Nazaré. E no sábado ele entra na sinagoga como ele sempre fazia. Então observe que o Senhor Jesus seguiu direitinho tudo o que deveria fazer para glorificar a Deus dentro do judaísmo. E na sinagoga ele estava glorificando a Deus por meio do seu culto, por meio do aprendizado, por meio do ensino. E diz o texto que então no sábado, como de costume, levantou-se para ler. Jesus participava do culto. Não vou entrar em detalhes, mas observe que eles tinham um momento em que eles, de fato, estudavam, aprendiam a palavra, pregavam a palavra. E Jesus participava disso. Deve ter se destacado, inclusive, por ser excelente em ensinar a Escritura. E deram a ele o livro do profeta Isaías. Jesus procurou o texto que ele queria, e Jesus encontrou o texto de Isaías 61, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus fecha o livro, Jesus senta, todo mundo está olhando para Jesus, esperando o que ele vai falar sobre esse texto. E as palavras do Senhor Jesus são bem simples e objetivas. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Observe, tudo se cumpre nele, e o propósito dele é a glória de Deus. O texto do profeta Isaías, como nós mencionamos no capítulo 61, não fala sobre o profeta, e nem muito menos sobre nós. Nós não somos esse em que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse texto falava de Cristo.
E Cristo afirma: se cumpriu hoje. Ou seja, aqui está aquele sobre quem o texto fala, sobre quem o profeta Isaías fala. Jesus é aquele que estava cheio do Espírito Santo para fazer todas essas obras que ele anuncia. Jesus está lá para cumprir a vontade do Senhor. Só que, como nós falamos, não é fácil. Ele diz isso, as pessoas estão encantadas com ele de fato, porque o Senhor Jesus fala com autoridade, ensina com conhecimento e, de fato, fidelidade. As pessoas estão encantadas com isso, mas quando o Senhor Jesus começa a aplicar a vida delas, aí a coisa muda. O texto, então, diz, a partir do versículo 23, Lucas 4, 23, que disse-lhes Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. Jesus foi morar em Cafarnaum, agora está de visita em Nazaré, e em Cafarnaum, o Senhor Jesus realizou vários milagres. Jesus fez várias coisas. Só que quando ele vai para Nazaré, Jesus não faz. Ele não faz os sinais. Ele não faz os milagres. Então o Senhor Jesus diz: olha, vocês com certeza estão pensando, né? Por que você não faz aqui o que você fez lá? Porque todo mundo estava sabendo o que Jesus fazia. A notícia se propagou rapidamente. Mas Jesus não estava realizando os milagres em todos os lugares. E ele continua dizendo: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. E então ele começa a citar exemplos de como Deus deixou de realizar milagres em Israel e realizou fora de Israel. São os 3 exemplos que ele cita: Elias, Eliseu, Elias na época da fome, e com a viúva, e o Eliseu em relação a Naamã, os 2 exemplos que ele cita. Nesse momento eles ficam revoltados. O Senhor Jesus se nega a realizar os mesmos sinais. E quando o Senhor Jesus faz isso, todos na sinagoga, então, se enchem de ira contra ele. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Tudo mudou. Por que mudou? Porque Jesus não fez a vontade deles. Jesus vem fazendo tudo o que é bom, vem abençoando, vem ensinando, vem cumprindo a vontade de Deus, mas em certo momento, pela própria incredulidade deles, Jesus se nega a realizar sinais e maravilhas entre eles, e então mostra que isso vem da parte do próprio Deus, que nem sempre realizou milagres em Israel, que nem sempre realizou sinais e maravilhas no meio do povo, por causa da dureza do coração do próprio povo. Então, quando Jesus é verdadeiro e diz a eles: vocês são duros de coração, vocês são o problema, eles ficam revoltados. Observe que a reação deles não é aquela da pregação: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A reação deles não é: Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia pela dureza de nosso coração, Senhor, nos ajude. Alguns fizeram isso. Quando Jairo foi pedir para que o Senhor Jesus curasse a sua filha, e na sua dificuldade, nas suas lutas internas, Jesus o consolou, ele se humilhou e Jesus recebeu. Quando aquela mulher que tocou nas vestes do Senhor Jesus, com todas as suas lutas, seus medos, se aproximou do Senhor Jesus e, com medo de ser repreendida, ela reconheceu a glória do Senhor, Jesus a recebeu. E todas as vezes que alguém reconhecia sua própria miséria e buscava no Senhor Jesus graça, recebia de Jesus a destra bondosa, acolhendo aquela pessoa. Eles podiam ter feito a mesma coisa, eles poderiam ter clamado, ter pedido misericórdia, mas não, eles decidiram fazer outra coisa. Eles decidiram matar aquele que tinha vivido com eles durante anos.
Lembre-se do início do texto, de Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesus foi criado em Nazaré. Jesus, além de ser o profeta, foi criado em Nazaré. Eles não respeitam Jesus por ser um profeta, as pessoas estão vendo os milagres que eles realizam, e não respeitam Jesus tendo sido criado ali. Na dureza de coração deles, a decisão deles é simplesmente matá-lo. Versículo 29. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitar abaixo. Eles ficaram tão revoltados porque Jesus mostrou a verdade sobre o coração deles, sobre a dureza, sobre a maldade, que o que eles fizeram foi simplesmente querer matá-lo. Mas não era a hora ainda. E Jesus, na confusão que deu-se lá, Jesus conseguiu escapar por entre eles e foi embora para casa. Mas Jesus não desistiu. Qual é o propósito da sua vida? Você precisa ter certeza do propósito da sua vida. O propósito da sua vida vai fazer você seguir até o fim. Seja momentos bons, seja momentos ruins. Quando as coisas estiverem indo bem, você está firme no propósito de fazer com que isso que é bom glorifique a Deus. Quando as coisas não estiverem boas, você vai permanecer firme, porque sabe que o propósito é glorificar a Deus e você não vai desistir. Mas se você acha que o propósito da sua vida é outro, se você acha que o propósito da sua vida é a realização de sonhos, é simplesmente conquistar coisas, é apenas sobreviver, ou viver segundo o seu bel prazer, se você acha que o propósito da sua vida é só isso, a sua vida será tão confusa quanto o seu propósito, e você estará sempre seguindo os caminhos que vão aparecendo segundo o seu próprio coração. E por isso que tantas vezes você vai desistir, porque você foi desafiado. Tantas vezes você vai se atropelar pelo caminho, porque você não sabe qual é o propósito certo da sua vida. Jesus tinha um propósito muito certo, a glória de Deus. Então Jesus estava pronto para enfrentar o povo e pregar a verdade para o povo. Jesus estava pronto para continuar em frente e não desistir, apesar dos desafios que estavam aparecendo. Jesus estava certo de que mensagem ele tem que transmitir. Ele tem que transmitir a mensagem que glorifica a Deus. Ele tem que seguir assim. Jesus estava certo que ele tinha que ser bênção. E Jesus estava ali para abençoar. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor da Glória. Mas humildemente estava lá para lavar os pés. Estava lá para abençoar as pessoas que precisavam dele. Ele muitas vezes não comeu, muitas vezes não dormiu, para abençoar vidas que precisavam dele, porque ele sabia qual era o propósito da sua vida, a glória de Deus. Qual é o propósito da sua vida? A vida ganha sentido quando você tem certeza desse propósito. O seu propósito é glorificar a Deus. O seu propósito é glorificar a Deus porque você foi feito à imagem de Deus. E ter sido feito à imagem de Deus faz de você naturalmente uma pessoa que deve existir para a glória de Deus. Você deve existir para a glória de Deus porque Deus é quem cuida de você. Tudo que você tem vem de Deus. É das boas mãos do Senhor que vem tudo que nós temos. Portanto, nós temos uma dívida de gratidão com Deus. Nosso propósito tem que ser a glória de Deus. O nosso propósito é a glória de Deus, porque a salvação vem dele, e sem ele não há salvação, e portanto temos que proclamar a glória daquele que nos salvou. O nosso propósito de vida é a glória de Deus. Percebe? Tudo aponta para o nosso propósito de vida, ser a glória de Deus. E é isso que vai nortear a sua vida. É isso que vai nortear o seu viver. Você acerta desse propósito? Se você estiver, eu sei que você nunca vai desistir. E eu sei que você vai ser bênção aqui e no seu trabalho também. E eu sei que você estará se dedicando para Deus ser glorificado na mensagem e na sua vida, onde você estiver, aonde você for. Porque você tem muita convicção, você está certo de que o propósito da sua vida é a glória de Deus. Então siga assim.
Segue assim, porque esse é o propósito. E deixa Deus guiar, deixa Deus conduzir, deixa Deus conduzir. O propósito da sua vida não é a glória de Deus, então deixa Deus conduzir. Se Deus conduzir você por um jeito, por um lado, por um caminho, vai, porque o propósito no final é a glória de Deus. Pode ser que não seja como você quer, as coisas às vezes vão acontecendo de forma que nós não gostamos. O profeta João Batista não tinha interesse de ser preso por Herodes, nem muito menos decapitado depois, mas foi esse o caminho que foi dado a ele, e como o propósito da vida dele também era a glória de Deus, ele deveria continuar. Como o propósito da nossa vida é a glória de Deus, deixa Deus conduzir, deixa Deus conduzir, e então você vai glorificar a Deus, porque você estará sempre se alegrando na certeza de que Deus está conduzindo a sua vida, porque o propósito da sua vida é a glória dele.